Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ex-gerente da Petrobras foi preso em mais uma fase da Operação Lava Jato. Morte por febre amarela, desta vez na região da Grande Vitória. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre mais esta fase da Operação Lava Jato. Quem tem os detalhes para a gente é Carolina Pimentel, esta fase que foi batizada aí com o nome de Paralelo. Carolina, inclusive, explica para a gente o motivo deste nome e o que ocorreu hoje. Carolina Pimentel, boa noite. Boa noite, Rosiane. Como você disse, a Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. Foi a 39ª fase da operação, chamada de Operação Paralelo. Essa nova fase investiga a atuação de operadores no mercado financeiro em benefício de investigados na Lava Jato. Foi preso o ex-gerente executivo da Petrobras, Roberto Gonçalves. Ele foi detido em Boa Vista e será levado para Curitiba até amanhã. Roberto Gonçalves, ele sucedeu Pedro Barusco na gerência de Engenharia e Serviços da Petrobras de março de 2011 a maio de 2012. Ele já vinha sendo investigado pela Lava Jato após depoimentos em delações premiadas. De acordo com a Procuradoria da República no Paraná, o dirigente da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, e o operador financeiro Mário Gomes admitiram em depoimentos em delações que pagaram propina a Roberto Gonçalves. Eles disseram que fizeram 4 depósitos de $300 mil em uma conta offshore no exterior. Autoridades suíças, que também estão investigando desdobramentos da Lava Jato, apontam que Roberto Gonçalves cometeu crimes de lavagem de dinheiro. As investigações apontam que ele transferiu, em abril de 2014, parte do dinheiro em contas na Suíça para contas na China e nas Bahamas. A nossa reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa de Roberto Gonçalves. Ainda falando de Lava Jato, o ex-deputado federal Eduardo Cunha fez mais um pedido de liberdade ao Supremo Tribunal Federal, desta vez por meio de um habeas corpus. Cunha já teve ao menos outros 3 pedidos de liberdade rejeitados no Supremo. Esses pedidos não chegaram a ser julgados no mérito, eles foram negados por questões processuais. Nesse novo habeas corpus, a defesa de Eduardo Cunha argumenta que o juiz Sérgio Moro tem usado de manobras processuais para prejudicar a análise dos pedidos de liberdade em instâncias superiores. Eduardo Cunha está preso em Curitiba desde o ano passado por determinação de Sérgio Moro. Ele é acusado de receber R$5 milhões em contas não declaradas na Suíça. E outra operação que foi deflagrada também hoje pela Polícia Federal foi a All-In, uma operação que desarticulou uma organização criminosa responsável por tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. De acordo com a Polícia Federal, esse grupo trazia droga em aeronaves para o Brasil e depois distribuía nos estados, principalmente nos estados do Sudeste, por via terrestre. O grupo já teria movimentado mais de R$7,5 milhões com esses crimes. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, ela falou de mais uma operação da Polícia Federal, mas eu vou retornar aí o assunto Lava Jato, porque a gente tem informações do Rio de Janeiro a respeito da situação da mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e quem tem os detalhes para a gente é a Alessandra Lago. A Polícia Federal chegou por volta das 3 da tarde no prédio onde vivia a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Ancel. A equipe veio fazer uma vistoria. O procedimento é necessário para verificar se ela não vai ter acesso a telefones e internet em casa antes de autorizar a prisão domiciliar. Depois da vistoria, a Polícia Federal precisa informar ao juiz se o apartamento está adequado para a transferência. O Superior Tribunal de Justiça deu decisão favorável a liminar pela prisão domiciliar de Adriana na sexta-feira. O benefício tinha sido autorizado no dia 17 de março, mas o Ministério Público derrubou a decisão. A defesa, então, recorreu ao STJ.
Adriana conseguiu o benefício com base em lei que prevê prisão domiciliar para detentas com filho menor de 12 anos. Ela não pode usar nenhum dispositivo de comunicação. Filhos e visitantes também não. Adriana pode receber a visita de advogados e de parentes de até 3º grau. Caso descumpra alguma dessas condições, ela pode voltar para o presídio. Essas foram as informações de Alessandra Lago, diretamente do Rio de Janeiro. Portanto, você conferiu aí que a Justiça determinou essa varredura, né, na residência de Adriana Anselmo antes da transferência dela para o local. Agora a gente começa a falar de política diretamente e diretamente aqui do Palácio do Planalto. Hoje o nosso cinegrafista Chandelle escolheu um ângulo privilegiado, você que nos acompanha pela televisão, sabe por quê? Porque a gente vai falar de Planalto, mas Planalto na relação diretamente com o Congresso Nacional, que está aqui atrás. Por isso que a gente fez essa imagem bem de corredores do poder mesmo, para você acompanhar bem esse clima aqui de Brasília. E aqui do Palácio do Planalto, a notícia hoje foi o seguinte: o presidente da República, Michel Temer, durante um evento aqui, uma solenidade em relação ao novo marco regulatório da radiodifusão, aproveitou o discurso para ressaltar a importância das medidas que estão sendo adotadas e que dependem de votação no Congresso Nacional, ou que já foram votadas, né, como a PEC do teto de gastos e agora as reformas em tramitação. E quem acompanhou tudo lá dentro, na solenidade mesmo, no evento, foi o nosso repórter da Agência Brasil, Marcelo Brandão. Você que estava com saudade dele quando ele estava cobrindo as férias de Carolina Pimentel, ele está aqui de volta ao nosso lado. Marcelo, obrigada pelo retorno, por participar aqui com a gente. Conta o que é que o presidente Michel Temer disse durante esse evento hoje aqui no Palácio do Planalto. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham, nos assistem. Bom, o presidente Michel Temer fez um anúncio bastante claro, um recado bastante claro para aqueles que criticam as reformas que o governo vem fazendo. Ele diz que prefere as reformas populares, as populistas aquelas que parecem ter um efeito imediato positivo para agradar as massas, mas no final se mostra uma ideia ruim, né? Uma má ideia. Ele prefere as populares, aquelas que, mesmo que sejam criticadas agora, eles possam gerar dividendos melhores lá na frente, né? Vamos ouvir o que disse o presidente. Não fôssemos corajosos e estivéssemos interessados apenas em medidas populistas, e populista é aquela medida irresponsável, é aquela que tem um significado de aplauso imediato, mas de desastre depois, exata e precisamente por ser populista, o que a diferencia das medidas ditas populares, que demandam muitas vezes uma passagem do tempo para ser reconhecido. O que nós estamos fazendo são medidas populares, para serem reconhecidas ali adiante. Rosiane, e essa fala do presidente vem num momento oportuno para o governo, porque é um momento de reforma previdenciária. O governo tem discutido todos os dias, reunido com parlamentares da base, para tentar aprovar essa reforma previdenciária com menos alterações possíveis. Então essa fala é diretamente nessas críticas que a reforma vem recebendo. Ele chegou a fazer um afago, inclusive, né, aos congressistas ali, ressaltando a coragem dos parlamentares que já votaram propostas como o teto, que também gerou polêmica, e a ressaltar a necessidade da coragem para votar essas medidas agora, justamente porque o governo sabe que tem enfrentado uma reação aí de movimentos sindicais, por exemplo, e de alguns parlamentares, às vezes até na própria base, em relação à tentativa de alterar o texto que foi enviado ao Congresso Nacional. Nesta solenidade também, né, Marcelo, ele chegou a falar, como era um evento relacionado à radiodifusão, ele chegou a falar sobre a necessidade e a importância da liberdade de imprensa. Mas eu sei que após a solenidade você também falou com o ministro Gilberto Kassab, e o que contou o ministro Gilberto Kassab? Isso, o ministro Gilberto Kassab foi bastante incisivo na fala dele, ao comentar da situação dos Correios, né? A empresa de Correios e Telégrafos, que vive uma crise financeira bem grave. Ele disse que não tem saída, ou os Correios cortam gastos, ou vão ter que privatizar, ou a empresa toda ou parte dela. Então ele falou que a empresa passou no passado por várias crises de gestão, corrupção, enfim. Isso gerou em 2015, 2,1 bilhões de déficit, e em 2016, 2 bilhões de déficit. E a empresa vai ter que cortar gastos e não tem saída. O recado dele é muito esse. Não tem saída, tem que cortar gastos, senão vai ter que privatizar. Mesmo ele se opondo à privatização, como ele mesmo falou,
tem que cortar gastos, é imperativo isso. Tá, joia. Marcelo Brandão, muito obrigada, viu, pela participação com a gente. Marcelo vai ter que sair agora rapidinho, justamente para uma outra agenda presidencial que está na cola do presidente Temer hoje, exatamente, né, Marcelo? A gente está te observando. Vai para um outro evento na Confederação Nacional da Agricultura. Muito obrigada, boa noite para você. Obrigado, boa noite. Olha, só sobre essa questão da crise dos Correios, só para você ter uma ideia, né, a gente lembra que lá atrás, quando estourou o escândalo do Mensalão, a denúncia começou a surgir a partir de todo um imbróglio político e um escândalo que envolvia justamente a suspeita de fraude ali nos Correios. Ali tinha uma reunião que ocorria nos Correios em relação a indicações políticas. Então, só para a gente lembrar um pouquinho esse histórico político. A gente continua falando de política, mas agora já está aqui ao meu lado Mariana Jungmann, nossa repórter do Congresso Nacional. O que é que você destaca da pauta de hoje, Mariana, que foi um dia com uma série de reuniões no Congresso Nacional, até o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, esteve por lá. É verdade, Rosiane. Rodrigo Janot veio trazer para os senadores uma proposta, para os senadores e para os deputados, viu? A reunião dele foi com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Ele veio trazer uma proposta do Ministério Público para aquele projeto do abuso de autoridade. A gente falou muito dele aqui, é um projeto que vai mexer com o Ministério Público também. E aí, por isso, o Janot veio trazer a proposta do Ministério Público para esse projeto. Algumas das coisas que estão na minuta que ele trouxe como proposta para debate aqui no Congresso Nacional foi questão de, por exemplo, a punição do agente que abusar da autoridade com perda de cargo ou função e inabilitação para exercer esse tipo de cargo por até 5 anos, pagamento de indenização, previsão de pagamento de indenização pelo dano causado e a suspensão do exercício do cargo ou mandato sem vencimentos. São algumas das propostas que Rodrigo Janot trouxe hoje. Ele disse que a ideia é que esse assunto seja tratado sem corporativismos. Vamos ouvir um pouco do que disse Rodrigo Janot aqui hoje. A iniciativa pretende que se discuta com mais profundidade a matéria. É uma lei moderna que traz tipos de abuso antigos e traz tipos de abuso modernos e com a preocupação de que essa lei não tenha nenhum traço de corporativismo. Pois é, Rosiane, esse projeto do abuso de autoridade já tem parecer do senador Roberto Requião na Comissão de Constituição e Justiça e a previsão é que ele seja votado amanhã na comissão, mas o senador Randolfo Rodrigues disse hoje que pretende pedir que sejam feitas pelo menos 2 sessões de debate sobre esse assunto com todos os interessados, membros do Judiciário, membros da Polícia, por exemplo, do próprio Congresso, enfim, todos aqueles que podem ser afetados por esse projeto e aí que ele não seja votado por enquanto. A joia Mariana Jungmann, que olha, volta daqui a pouquinho, ela tem uma informação, uma novidade. Eu vi Mariana aqui nos bastidores, mexendo no celular e olhei assim, ela falou, tem uma novidade sobre terceirização. Ela vai contar no próximo bloco. Então a gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você acompanha esse noticiário diretamente aqui de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Hoje a gente está aqui no Palácio do Planalto, trazendo essas informações de bastidores nos corredores do poder. Mas a gente abre este bloco falando sobre a situação da febre amarela, porque teve mais um caso de morte confirmado. Quem tem os detalhes é a Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil. Rosiane, a região metropolitana de Vitória registrou a primeira morte por febre amarela. De acordo com a Secretaria de Saúde do Espírito Santo, essa morte foi identificada no município de Cariacica. No estado, 270 casos já foram confirmados. Desses casos, 115 foram identificados para febre amarela silvestre e 37 resultaram em morte dos pacientes, mortes que foram registradas em outros municípios do estado do Espírito Santo, né? A primeira foi registrada agora em Vitória, Rosiane.
Nós agora vamos, então, para a Rádio Nacional com a Ana Luísa, que traz informações para a gente. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. O assunto apurado pela nossa equipe do Rádio Jornalismo é que Hong Kong retirou hoje o embargo à importação da carne brasileira. A notícia foi recebida com satisfação pela Presidência da República, já que esse país, em conjunto com a China, é responsável por 30% de todo o consumo de carnes brasileiras no exterior. Hong Kong é o 6º país a retirar restrições quanto à compra de carne do Brasil nos últimos dias. No entanto, a União Europeia, que também é um dos principais importadores do alimento, ainda não reabriu seu mercado para a carne brasileira. Tudo em decorrência da operação da Polícia Federal, que revelou irregularidades na inspeção dos produtos nos frigoríficos. E justamente para tentar derrubar esse embargo, o governo do Brasil e representantes de países europeus participaram de encontros até a próxima sexta-feira. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou hoje que a pasta trabalha junto aos países importadores para retomar a confiança em relação à carne brasileira. Vamos ouvir. O governo terá que se manifestar, estar presente em muitos desses países, a iniciativa privada também, de poder mostrar claramente de que a confiança e os produtos brasileiros são de boa qualidade. O comissário para a Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia chegou a se reunir com o ministro Blairo Maggi na manhã desta terça-feira para discutir o embargo à carne nacional. No encontro, o governo apresentou o que está fazendo em relação às empresas investigadas na Operação Carne Fraca e se comprometeu a mostrar todos os detalhes solicitados pela União Europeia para que seja suspenso o embargo. Uma nova reunião entre o ministro da Agricultura e o comissário da União Europeia estará marcada para esta quinta-feira. Voltamos com você, Carol. Obrigada, Ana Luísa. Bem, como a Ana Luísa falou, nesta reunião com o ministro Blairo Maggi, o comissário para a Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia, Vytenis Andriukaitis, ele disse que os países da União Europeia estão cobrando uma atitude mais dura da comunidade europeia em relação ao Brasil por causa da Operação Carne Fraca. Ele disse que o Brasil precisa dar garantias de que a carne que foi exportada para a Europa não representa uma ameaça à saúde dos consumidores europeus. Os 27 países da União Europeia, eles representam o 3º maior mercado consumidor da carne brasileira. Perdem apenas para a China e para Hong Kong. O comissário europeu sugeriu, inclusive na reunião, que o sistema de fiscalização sanitária do Brasil seja submetido a uma auditoria externa. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, reconheceu que a credibilidade do sistema de fiscalização foi colocada em dúvida depois da Operação Carne Fraca, principalmente pelos países importadores. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, em relação a esse anúncio hoje de Hong Kong, isso foi motivo de muita comemoração aqui no Palácio do Planalto. A Secretaria de Comunicação da Presidência, inclusive, divulgou uma nota na qual eu separei aqui o trecho do que diz essa nota. Diz que com essa medida, todos os grandes mercados para exportações de carnes brasileiras encontram-se novamente reabertos. Ainda no texto, a Presidência da República ressalta que isso é uma vitória para o setor agroexportador brasileiro e um resultado importante logrado pelos esforços conjuntos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Itamaraty e do Consulado Geral do Brasil em Hong Kong. Portanto, o governo brasileiro destacando aí que todos os grandes mercados, até porque no caso de Hong Kong é o maior mercado exportador da carne brasileira, motivo hoje então de comemoração aqui no Palácio do Planalto em meio a essa situação da crise da carne, mostrando que o empenho de fato do governo tem dado esse resultado, né, para que haja esta garantia repassada a todo o exterior, e não só no exterior, mas principalmente também aqui no Brasil. No caso, quando se fala do exterior, é mais pela preocupação mesmo em relação à economia, né, porque teve aquele embargo de um outro país inicialmente, e aí hoje, inclusive, o Ministério atualizou numa planilha todos os dados a respeito do que ainda existe de limitação em alguns dos locais exportadores, mas todos os grandes mercados
foram reabertos. Os detalhes a gente lembra, você confere lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora você lembra que no finzinho do primeiro bloco eu falei que Mariana Jungmann estava aqui, que olhava o celular aqui no bastidor do nosso programa Nos Corredores do Poder? É porque Mariana Jungmann conseguiu umas informações novas em relação àquela discussão sobre sanção ou não ao projeto que trata da terceirização do emprego. Mariana Jungmann, conta pra gente o que é que você estava olhando aí nesse celular, eu fiquei curiosa. É que após uma longa reunião, viu, Rosiane, durou algumas horas agora à tarde, a bancada do PMDB no Senado, reunida, decidiu liberar uma carta entre os senadores que estavam presentes nessa reunião, pedindo que o presidente Temer não sancione o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados recentemente sobre terceirização. A carta, eu recebi agora há pouco, vou ler aqui um trechinho dela, diz que a bancada do PMDB, em reunião nessa terça-feira, decidiu, pela maioria dos presentes, se posicionar contrária a essa sanção do projeto de lei da terceirização para todas as atividades. A bancada defende a regulação e regulamentação das atividades terceirizadas que já existem e não a terceirização ampla e irrestrita, como prevê o texto aprovado na Câmara dos Deputados, viu, Rosiane? E aí, hoje, a gente também teve um pouco mais de definição sobre isso, porque o presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu as centrais sindicais e o senador Paulo Paim, que é quem está relatando o projeto de terceirização que está lá no Senado, e após essa reunião ficou acertado que vai ser feito um apensamento ali, uma junção de todos os projetos sobre esse tema que estão em tramitação lá no Senado. O senador Paulo Paim vai dar um único parecer sobre todos eles e aí esse texto vai seguir para a Câmara dos Deputados para ser votado. Acho que a gente separou, inclusive, um trecho do que falou o Paulo Paim hoje com a imprensa, né, Mariana? Vamos ouvir Paulo Paim, vamos ver se a gente tem ele aí pronto, esse trecho. Eu vou fazer um substitutivo global dos três, garantindo aquilo que é fundamental para nós e nós não abrimos mão. Não terceirizar a atividade fim, garantir um fundo indenizatório para o trabalhador, responsabilidade solidária e assegurar o terceirizado, que é a regulamentação dos 15 milhões de trabalhadores terceirizados, igual aquele outro trabalhador da empresa matriz que esteja fazendo a mesma função. Nós vamos tentar construir um amplo acordo, Senado e Câmara, para que quando ele for para a sanção, ele seja sancionado sem veto. Pois é, Rosiane, então, com relação a esse texto, apesar da bancada do PMDB ter preferido se manifestar dessa forma, a do PSDB já foi diferente, viu? Fizeram reunião hoje e decidiram apoiar que seja sancionado esse projeto que está aprovado, por considerarem que ele é muito importante para resolver aí a vida dos 13 milhões de brasileiros que são terceirizados hoje, e aí ter aí a discussão de um novo projeto tramitando normalmente e aí a partir daí ver o que pode ser ajustado. A gente lembra, inclusive, que uma das possibilidades, que a gente até contou os bastidores aí ontem aqui nos Corredores do Poder, uma das possibilidades é que haja essa discussão dentro do projeto lá, da proposta mesmo de reforma trabalhista, já que diz respeito diretamente à questão do emprego no país. O relator da reforma, inclusive, Rosiane, também esteve lá no Senado hoje com o senador Eunício Oliveira e disse que recebeu esse pedido mesmo, que ele abrace no relatório dele da reforma trabalhista todas as coisas que forem cabíveis aí em relação à terceirização. O relator, o deputado Rogério Marinho, que é do PSDB do Rio Grande do Norte, exatamente. Né? Ele esteve lá, teve essa reunião com o senador Eunício Oliveira, justamente porque eles tentam fazer essa costura aí para ver qual o melhor texto possível. Mariana, muito obrigada. Daqui a pouquinho você volta, mas agora eu vou trazer outras informações de Congresso Nacional. Quem já chegou aqui e está ao nosso lado também é o nosso repórter Pedro Henrique Moreira, porque lá no plenário da Câmara dos Deputados, a discussão hoje é a respeito da medida provisória que trata do cartão reforma. Boa noite, Pedro. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham os Corredores do Poder. É a medida provisória 751 que criou esse cartão reforma, que é um cartão que vai dar um benefício aí para famílias carentes para
reformarem, melhorarem a casa quando essa casa tiver condições aí inadequadas, né, para reformar um banheiro, reformar uma instalação elétrica. Essa medida provisória estava trancando a pauta da Câmara, Rosiane, então precisa ser votada hoje. Ela deve ser aprovada sem dificuldade. Na tramitação no Congresso, os parlamentares aumentaram aí a renda, né, que as famílias devem ter para serem beneficiárias deste cartão. O governo tinha determinado a renda aí de R$ 1.800 por mês para cada família e o Congresso aumentou esse limite para R$ 2.800. Os beneficiários vão ser selecionados pelas prefeituras e pelos estados. E na medida provisória, Rosiane, não tem o valor ali do benefício, mas o Ministério das Cidades vem dizendo que esse benefício deve ser de até R$ 5.000 e lembrando que não é um financiamento. Então esse dinheiro vai ser realmente repassado às famílias por meio desse cartão, como se fosse um cartão de débito, e aí elas vão poder comprar material de construção nesses estabelecimentos aí credenciados. Rosiane. Então deve passar sem muita dificuldade, na tramitação vai para o Senado? Exatamente, passa pelo Senado e depois segue para a sanção com essas alterações que o Congresso fez. Olha, e aí eu vou já caminhando para o finzinho do programa hoje, lembrando a você que todos os detalhes, outros assuntos, com as informações, inclusive sempre com opinião de especialistas, a opinião da população, todos esses temas que a gente aborda aqui, você confere no Repórter Brasil Noite daqui a pouquinho. Então, continua com a nossa programação de jornalismo para também ter detalhes aí com a análise de especialistas e o ponto de vista da população. Mas eu quero encerrar o programa hoje com uma boa notícia que eu separei aqui agora há pouco, porque é o seguinte, olha só, em abril, os consumidores de energia elétrica vão ter um valor a menos reduzido na tarifa por causa da devolução dos valores cobrados a mais no ano passado. E aí vai ser feita a devolução em abril e também vai deixar de ser cobrada aquela tarifa extra que existia já no mês seguinte. Então, a boa notícia, a conta de energia virá mais barata. A gente encerra por aqui hoje. Boa noite a você. Até amanhã. Mariana Jungmann, boa noite. Boa noite, Rosiane. Até amanhã.